A paz, amados irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago hoje uma palavra aqui gloriosa para os irmãos aqui em Salmos 100 para a nossa meditação, sabe, irmãos? Que grandioso é o que Deus falou comigo no dia de ontem, em cima desses salmos. E eu acredito que vai falar também ao teu coração, porque o nosso Deus, ele é grandioso, poderoso e rico em nos abençoar, né, irmãos? E aqui ele nos ensina como nós devemos nos portar diante dele, para que ele possa nos honrar na terra, né? E que nós devemos, assim, buscá-lo verdadeiramente, né? Então, essa é a palavra para a nossa meditação de hoje, Salmo 100, que diz assim: exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. E diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, irmãos? Olha aqui o que Deus está falando, para que todas as vezes quando nós formos orarmos a Ele, né, que nós venhamos assim celebrar Ele com júbilo, né, com sorriso, com alegria, né, irmãos, para que o Todo-Poderoso venha aceitar a nossa adoração, né? E ele fala aqui, e que todos os moradores da terra o adorem. Ele não diz um ou outro, não, ele não fez acepção, mas diz aqui a palavra do Senhor que todos os moradores da terra venham adorá-lo, né? Então diz aqui: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. Muitas vezes nós só dobramos os nossos joelhos, né, irmãos? E já começamos a pedir ao Senhor, antes mesmo nem agradecemos, né, por estarmos ali na sua presença. Muitas vezes nem é, é, engrandecemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus e já entramos com a nossa petição. Tá errado, irmãos, porque aqui nos orienta e nos diz que nós venhamos a entrar em sua presença com alegria, né? E apresentais a Ele um canto. Então, antes nós fazermos as nossas petições, as nossas adorações, os nossos pedidos ao Senhor, que antes nós entremos com canto, né? Venhamos louvar ao Senhor primeiro, porque é a palavra que nos ensina como fazer, né? Para que a nossa petição seja aceita, né, irmãos? Então diz aqui: e sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então aqui é bem, o salmista diz bem esclarecido aqui, olha, o Senhor é o nosso Deus. E ninguém foge disso, né, irmãos? Então, e foi Ele que nos fez povo seu e não nós. Então, somos ovelhas do seu pasto, né? Ele leva para um lado, leva para o outro, ele abate, ele exalta, ele é que faz, irmãos, porque é o Senhor que conhece, né? O nosso antes, né? O nosso hoje e o nosso eternamente, né? O ontem, o hoje e o eternamente, como seja, né, irmãos? Então, é o nosso Deus que nos direciona para onde devemos ir, como devemos ir, né? Então, Ele é que nos guia, né? Aqui a palavra deixa bem claro isso. E fala: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Antes de qualquer petição, diz aqui a palavra do Senhor, pelo que eu entendo, é de que antes de nós clamarmos ao Senhor, pedirmos algo ao Senhor, que nós venhamos, né, fazer um louvor, né, em agradecimento ao nosso Deus, né, que nós venhamos assim nos diminuir primeiro, né, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, adorá-lo, aí depois sim que vem as nossas petições, amém, irmãos? Nós fazemos errado. Até eu mesmo me avalio de vez em quando, já entro logo, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador do céu e da terra,
Ó Deus, olha a minha situação, toma isso, vê isso. Ah, Deus, salva, liberta na minha família, faz isso, aquilo por mim. Então, mas está errado, diz aqui o Senhor que primeiro devemos louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo. E depois é que vinha a nossa petição, né, irmãos? Então tá bem claro aqui para mim e para você nessa reflexão. E diz aqui mais, né? Quando nós entrarmos nos átrios dele é com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque ele é que é exaltado sobre a terra, né? Sobre tudo, né, irmãos? Nosso Deus é que é o Todo-Poderoso, né? Ele é que nos exalta, né? É que nos abate. Então, o Senhor Deus amado que dá e que tira. Então, dependemos do nosso Deus para tudo, né, irmãos? Temos que ter comunhão com Ele, todo tempo e todo lugar, né? Quando nós colocamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, Ele é assim que vai nos governando, nos direcionando, né? Amém? Então, diz assim, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração em geração. Então, todos aqueles que têm buscado, né, com fidelidade, nós só estamos na presença do Senhor, irmãos, porque alguém lá atrás, nos nossos antepassados, pediram, clamaram, foram todos? Não, irmãos, às vezes, das nossas gerações, que nem conhecia da palavra do Senhor, mas tinha um ou outro que era mais voltado para as coisas de Deus. E ali, com certeza, o seu clamor chegou até os céus. E ali, Deus, assim, vou abençoar na tua posteridade, vou abençoar, né? Então, foram promessas que foram feitas, muitas vezes, há muitas décadas, né, irmãos, até séculos, nós não sabemos, mas tinha alguém que adorava o Senhor, tinha alguém que servia o Senhor. Nós somos frutos de uma adoração, de um pedido, né, irmãos? Porque nós não conhecemos os nossos antepassados, irmãos, mas eu creio que teve alguém que clamou sim pelas gerações vindouras. Eu creio que alguém não queria que a sua geração passasse pelaquilo que eles estavam passando naquele período, naquela época, né, irmãos? Então, e muito ao longo dos tempos, foram se esquecendo de servir ao Senhor, de buscar o Senhor com fidelidade, né, irmãos? Mas nós não estamos também aqui só por conta de um amigo que intercedeu por nós, não, mas pela igreja, muitos santos pediam pelas nações, muitos santos pediam, né, pelas gerações vindouras, muitos santos pediam também, né, para que a família tal não se perdesse, se encontrasse, tivesse encontro com o Senhor, né? Eu acredito que essas orações foram ouvidas, ficaram no tempo, no espaço, né? E quando chegou agora o nosso tempo de estar adorando ao Senhor, né, recebemos do Senhor, porque, irmãos, as nossas orações, elas ficam no ar, elas ficam, né, no coração de Deus, e no momento certo, o Senhor Deus amado entrega a vitória, né, porque Ele é Ele é que faz chegar, né, irmãos? Então, que nós não venhamos assim reter em orações por ninguém, irmãos, porque o Senhor, Ele é que concede a graça, é Ele que dá a vitória, é Ele que dá a bênção. Então você peça, seja pela tua parentela que tu conhece, que tu não conhece, no tempo certo, Deus vai fazer chegar o mover dEle, né? Vai chegar a promessa dEle. E Ele salva e liberta, né, irmãos, no nosso meio, na nossas parentelas, né? Vamos confiar no Todo-Poderoso, porque diz aqui a palavra que Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração a geração. Só quem pode tudo isso é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus eterno, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, né? E compete a Deus, né? A nos honrar, nos abençoar. E Ele quer, irmãos. Mas para isso é preciso que nós venhamos assim nos despojar em tempo, nos ler a sua palavra, né? Meditar na sua palavra, orar, jejumar, né, irmãos? Buscar a sua face, né, irmãos? Porque o seu Deus amado, Ele tem muito,
né, irmãos? Aí muitos falam, ah, mas por que que você ainda não está com essa sua vitória aí, que tanto é desejada de ter essa vitória? Irmãos, porque diz a palavra de Deus que tudo é o tempo dele. Ele prova a quem ele quer. Aleluia. Né, irmãos? Então, não vamos ficar apontando ao outro, né? Porque ainda não recebeu, ou isso ou aquilo. Não, irmãos, não vão fazer isso, porque vamos estar pecando diante do nosso Deus, né? Porque ele pode provar a mim, pode provar a ti, né? Mas aquele que combate contra o Senhor pode ser abatido, né, irmãos? E nem ver nem a minha vitória e nem ter a sua própria vitória, né, irmãos? Então, vamos assim perseverar, porque ele fala, celebrai a ele com júbilo, celebrai a ele com alegria, né? Porque o júbilo é a alegria, né? Todos os moradores da terra. Então, nós somos os moradores da terra, devemos interceder pelos nossos vizinhos, né? Pelos nossos amigos, né, pelas nossas parentelas, né, os que estão perto, os que estão distantes, né, irmãos? Pedimos por todos, aqueles que são os improváveis, né, irmãos? Vamos pedir pelos improváveis, né? Quantas coisas, né? Quantas testemunhos, né? A gente ouve, né, de pessoas que eram improváveis, né, de estar numa posição, numa situação, e hoje elas estão abençoadas, né, irmãos? Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Gostaria que os irmãos compartilhassem, se inscrevessem no meu canal, dessem um like e ativassem o sininho de notificação. A paz para todos.